Olá, seja bem-vindo a mais um Falando Cast. Eu sou Carol Mazzucato e vou estar aqui trazendo um tema super importante para você. Estou nos estúdios em Play, na casa da Implantar Telecom. E você já sabe, internet para sua casa, para o seu escritório, para onde você precisar, suporte 100% próprio, totalmente mineira, daquele jeito melhor para te atender. Então vem comigo, que hoje nesse episódio eu vou trazer uma convidada da área jurídica e ela vai explicar muita coisa aqui que a gente nem faz ideia e que é muito importante a gente saber. Seja muito bem-vinda, Michele Ribeiro. Muito obrigada, Carol. Uma satisfação enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E vamos lá. Vamos nessa. Vamos falar de atendimento. Vamos falar de atendimento. Muito obrigada por você estar aqui. Quero que você conte para as pessoas, né? Então, quem é a Michele? O que você faz? Qual a sua área de atuação? Bom, meu nome é Michele Ribeiro. Tenho um escritório, Michele Ribeiro Advocacia, que a gente trabalha com o direito empresarial e contratos, mas de uma maneira diferente. Aqui, o nosso objetivo no escritório é que você não tenha processo. Como assim, Michele? Você é advogada, não tem processo? É isso mesmo que você está ouvindo, Carol. Processo, eu costumo dizer que não é bom para ninguém, nem para o advogado. O que o escritório faz? O escritório transforma os desafios do empreendedor, do investidor, em oportunidades de negócios. Então, Michele, você é advogada civil ou contratual? Eu sou advogada de negócios. Todos os negócios que você faça, mesmo a Carol, enquanto pessoa física, vai fazer um investimento, quer comprar umas cotas de uma empresa, quer analisar uma empresa, Michele Ribeiro Advocacia analisa um negócio, a operação da Carol e ajuda a Carol naquilo que a Carol precisar. Na Carol, pessoa física, ou na Carol, pessoa jurídica, porque a gente toma conta do CNPJ, mas a gente também toma conta do CPF, do empresário. Verdade. Não, eu falo que eu já nem sei mais se eu tenho CPF, porque é tanto CNPJ que você vira tanto o CNPJ que você não lembra mais que você é um CPF. É quase isso a vida do empreendedor. Eu imagino. Mas, assim, eu acho legal do jeito que você está falando, porque eu acho que as pessoas não têm ideia do quanto que o advogado tem essa atuação, né, esse apoio realmente de um termo e de uma área que a gente acha que a gente conhece. Né? A gente acha que a gente conhece um pouco de tudo, mas na realidade a gente não sabe. Né? Ainda mais esse aspecto jurídico de negócio que pega realmente. E falando assim, como que as pessoas chegam? Como que você começa então a atender? Como que você recebe um cliente? Como que as pessoas te procuram? É porque é sempre um problema ou não? Na verdade, assim, nossa intenção é evitar o problema. Eu costumo dizer que a gente, riscos, todos nós corremos, todos os dias. Na operação mais simples, no negócio mais simples que você faça, ou no negócio mais complexo que você faça. Você só precisa saber os riscos que você está tomando. É a mesma coisa. A gente identifica o risco e diz para o cliente, olha, a gente pode ir por aqui, onde você vai ter esse risco, ou a gente pode ir por ali, onde você vai ter aquele risco. Porque eu costumo dizer, Carol, que a decisão é sempre do cliente. Uhum. Por quê? Porque quem vai suportar os ônus e os bônus desse risco é ele. O meu papel é dizer para ele quais são e as consequências, né? E as vantagens também, por óbvio, né? Claro. Mas quem toma a decisão é sempre o cliente. Então, a relação do cliente com o advogado, ela é uma relação muito próxima e de muita confiança. Ele não pode omitir para o advogado nenhuma informação que pode ser preponderante. Às vezes, para ele, é um simples detalhe. Uhum. Mas para o negócio, para a gente que está avaliando e analisando, talvez não seja. Sim. Né? E tem uma coisa aí que você falou que pegou aqui na minha cabeça, que eu falo muito nessa coisa do atendimento. Você traz muito essa visão de ser uma condutora, né? De ajudar nas direções realmente. Mas e quando o cliente deposita uma expectativa de que é você quem vai resolver?
É porque tem aí dois lados, né? Tipo, você mostra, mas não é você quem decide. Você mostra as opções, mas ele também tem que fazer uma escolha. Mas às vezes tem disso do cliente achar que é você quem vai decidir por ele. Sempre tem. A nossa atuação é muito preponderantemente no extrajudicial. Então, nós não estamos falando de processos judicializados, né? Porque quando o processo é judicializado, essa responsabilidade de decisão, talvez ela fique muito mais clara para o cliente. Por quê? O advogado não decide. Quem decide é juiz. O advogado, ele mostra para o juiz que o seu cliente tem aquele direito. Do mesmo jeito, o advogado da parte contrária vai fazer o mesmo. E o juiz é que decide. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma decisão que não é tão legal para o nosso cliente, o que a gente tem a fazer é o seguinte: recorrer. Por isso que a gente não pode, em hipótese alguma, garantir sucesso naquela demanda. Inclusive, isso é punido pelo Estatuto da Advocacia. A gente não pode. Nosso serviço é um serviço de meio, não é um serviço de resultado. Quando a gente vem para o extrajudicial, que é onde eu mais atuo hoje, talvez essa função ela fique mais nebulosa, vamos colocar assim. Por quê? Porque quem está decidindo são as partes ali. Você vai fazer, vamos pegar, por exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel. Você está vendendo para o meu cliente um imóvel. Eu vou fazer aquele contrato e vou te submeter. A gente vai chegar ali num ponto de equilíbrio para ter aquelas cláusulas que garantam tanto ao meu cliente quanto ao vendedor, a você. Então, não tem conflito. Sim. Né? Apesar da decisão não ser tão clara como é quando judicializado, mas também não tem conflito. Tem um acordo de interesse, porque fato é, se a gente não chegar num ponto de equilíbrio, aquela venda daquele imóvel não vai acontecer. Né? Básico. É básico. Então, é mais fácil a gente chegar num ponto de equilíbrio. Mas às vezes a gente tem duras discussões. Se a gente pensar, por exemplo, numa empresa que está fazendo a retirada de um sócio e está ali fazendo definindo o valuation da empresa, para definir quanto que vai pagar para aquele sócio, às vezes os ânimos ficam um pouco mais alterados no início. Mas nada, o nosso objetivo, lembrando sempre, é que a gente não precise judicializar. Então, a gente vai chegar num ponto de equilíbrio. E quando você tem, do outro lado, um colega que tem essa perspectiva de chegar num ponto de equilíbrio, isso facilita muito, muito. Porque as partes, elas estão envolvidas naquela situação. E os advogados, eles têm que ficar um pouco mais equidistantes, né, para ser o racional. Muitas vezes a gente tem que falar, olha, não é assim, eu sei que você investiu, porque tem todo também um sentimento envolvido, claro, né? Qualquer situação, né? Qualquer situação. Então, a gente tem, às vezes, que puxar o cliente, falar, olha... Então, por isso que eu falo, a relação com o cliente, ela tem que ser muito próxima e de muita confiança. O cliente tem que confiar no advogado. E eu vejo, assim, quase um preconceito muito feio com a sua profissão, né? Porque as pessoas tendem a achar que vocês vão passar a gente para trás. E eu acho isso tão feio, porque, poxa, olha o tanto que você estudou. Né? Tipo, olha o tanto de coisa que você foi atrás para... Isso é verdade, isso não é. E eu acho que você pode falar, né? Mas acho que todo profissional da sua área deve sofrer muito com essa coisa desses preconceitos de tipo assim, não sei se eu posso confiar em você. Que eu já ouvi vários comentários feios sobre a profissão, mas aí vocês precisam se esforçar o tempo inteiro de tipo sempre trazer aquilo, né, a real do caso. Isso é muito comum. Maus profissionais existem em qualquer área. Claro. Mas na área do direito, do advogado, infelizmente a gente se depara muito com essa realidade.
E vamos ser honestos, realmente é verdade. Às vezes é verdade, outras vezes nem tanto. Mas advogado é uma profissão que ela exige preponderantemente a confiança. Então, quando chega um cliente e que eu começo a perceber que ele está com esse resquício, com esse pé atrás, eu jogo muito aberto com os meus clientes, sabe, Carol? Muito aberto mesmo. E eu falo, olha, eu preciso que você confie em mim. Se você não consegue confiar, é um direito que ele tem também. Às vezes, por alguma razão, eu não passei a confiança que ele esperava. Não que eu não seja confiável, mas é uma questão de identidade, claro. de você ter afinidade com aquele profissional. Eu falo, olha, quem sabe, então, você procurar um outro profissional? Eu sou muito honesta com relação a isso. Eu prezo muito pela transparência com os meus clientes. Muito. Por quê? Porque isso é uma questão que ou me ajuda muito ou me atrapalha muito. E eu quero atender aquele cliente da melhor forma possível. E se isso está me atrapalhando, talvez aquela relação não tenha que ir para frente. Eu sempre peço um voto de confiança, mas nem sempre a gente consegue. Nós somos seres humanos, então... Mas, infelizmente, isso é muito comum. E, às vezes, a gente tem que ficar todos os dias tentando provar que eu vejo isso. A gente eu vejo é confiável. Isso muito. E eu acho assim, trazendo para uma situação que você atua, né, que está a apoiar aí vários negócios em várias situações, eu queria que você explicasse quais tipos de negócio ou qualquer tipo de negócio que você atua, qualquer tipo de empresa, traz aqui mais para a gente entender a atuação dessa área preventiva que você estava falando. Tá. A empresa ela tem eu tenho duas vertentes. Eu tenho a questão societária da empresa. Então, por exemplo, todo CNPJ, para você abrir um CNPJ, você vai lá na junta comercial e tem um contrato social. 99% das empresas, o contrato social que regem ela é aquele padrãozinho lá da junta comercial. Deixa eu te contar uma coisa. Aquele contrato não serve para a sua empresa. Só que pequenas e médias empresas, que é a minha maior carteira, ela não faz essa atualização desse contrato social. Tá, mas então por que não faz logo um contrato social para abrir o CNPJ? Não, isso é uma estratégia que eu, inclusive, uso para poder liberar o CNPJ logo e aquele empreendedor poder começar a trabalhar. Então, a gente liberou o CNPJ, ele começou a operar, a gente precisa fazer a revisão desse contrato social, para que esse contrato social, ele reflita a sua empresa. Próximo passo, acordo de sócios. Um índice muito grande de empresas não tem acordo de sócio. Primeiro que não é uma exigência da junta comercial. Tá, Michele, mas o que vai ter no acordo de sócio que não tem no contrato social? Sucessão patrimonial, por exemplo, divisão de lucros. Como que você e seu sócio vão dividir os lucros? Isso não é uma exigência que esteja no contrato social. E se não está no contrato social, tem que estar em outro documento. Se não tiver em outro documento, vai ficar no verbal. Não existe. Então, isso é um risco. Então, é a parte societária. E no dia a dia, os contratos. Contratos que você tem com seus fornecedores, contrato que você tem com os seus colaboradores. Ah, Michele, mas os meus colaboradores são todos CLT. Ok, mas a depender da sua operação, aquele contrato da carteira de trabalho, ele também não te atende. Vou te dar um exemplo muito, assim, prático. Startup. Startup trabalha com o quê? Com coisa nova, com inovação. Se você não tiver um contrato de confidencialidade com seu colaborador, minha amiga, deixa eu te contar uma coisa, ele sai dali e conta seu segredo para o seu primeiro concorrente. E lá na CLT não tem uma cláusula falando que ele não pode contar. Então, é um contrato com seu colaborador, ele precisa ter um contrato além da CLT. Ah, não, mas eu não tenho colaborador não, Michele, eu só contrato de PJ. Tá, você já analisou se você pode contratar de PJ? Deixa eu te contar outra coisa. Você viu há uns 10 dias atrás uma decisão do STF suspendendo todos os processos de PJ? Eu até comentei isso.
muito provavelmente essas empresas não tiveram uma assessoria jurídica preventiva para dizer para ela que aquele tipo de... não dá para fazer não. Não dá para fazer não porque vai dar errado. Lembra que eu te falei no início que a empresa, o empreendedor precisa saber dos riscos que ele está tomando? Sim. Então, não, Michele, mas olha só, eu sei que eu não posso, mas eu vou correr esse risco. Ok. É uma estratégia de mercado. Beleza. É uma estratégia de mercado, mas ele precisa saber dos riscos. Só que, Carol, eu não conheço todos os processos, mas eu posso te afirmar, assim, por experiência minha, que na grande maioria daqueles processos, a contratação foi feita errada. Não tenho dúvida. E aí eu te pergunto, você vai tomar uma condenação na Justiça do Trabalho. Quanto que isso impacta na sua operação? Você consegue suportar? Ok. Uma, né? É. Só que tem mais 10. E aí? Abriu a porta. Foi. E se você soubesse lá atrás que você tinha risco de tomar 10 processos judiciais, o que você iria fazer? Não, Michele, eu vou assumir esse risco, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma poupança. Ok. Você acha? Eu duvido que essas empresas tenham. Não, ninguém. ciência. Então, essa é a importância da advocacia ali do lado de uma assessoria, de uma consultoria. Eu não gosto muito da palavra consultoria porque engessa, mas eu costumo dizer assim, do apoio. Do apoio. Michele, eu quero mudar meu negócio e eu vi aí que agora eu posso contratar por PJ. Como é que a gente faz isso dentro da legalidade? Porque não tem nada de ilegal, não. Você pode fazer, você pode ter, a depender da sua empresa, você pode ter 100% contratado na PJ. Mas saiba como você está contratando. Sim. Então, essa advocacia preventiva, ela tem por objetivo mitigar os riscos ou dizer para você quais os riscos que você está tomando. Porque muitos empreendedores adoram tomar risco. E não tem nada de errado nisso. Alguns tomam sem nem saber que estão tomando, né? Aí que mora, assim, nossa, o pulo do gato, porque você entra falando, beleza, né? Mas tudo pode acontecer depois desse passo. E eu vejo que os empreendedores, e eu ouvi essa frase hoje, né? Nossa, cada dia chega mais uma lei, cada dia chega mais uma norma, cada dia chega mais uma regra. E eu tô vendo empreendedores, tipo assim, aqui, cansados, porque tem que fazer o negócio rodar, tem que fazer o negócio funcionar, tem que fazer o negócio dar resultado, e ainda uma série de cobranças que vem de todos os lados. E com certeza você deve pegar muitos clientes que chegam nisso, tipo assim, nossa, mais isso aqui para eu resolver agora, né? E o que eu faço? Como lidar com essa frustração, às vezes, do próprio negócio do cliente, que ele não tem como fugir daquilo? Olha, eu falo para todos os clientes, a partir do momento que a gente começa a trabalhar junto, a dificuldade jurídica não é dele mais. É minha, é do escritório. Então, ele precisa fazer com que o foco dele seja para o negócio dele. Vamos lá, se ele vende granito, ele tem que pensar qual o melhor granito que ele vai vender, qual a melhor forma que ele vai fazer para o cliente dele. Ele não tem que pensar que ele tem que ter um contrato estruturado do fornecedor de granito para garantir que o granito será entregue. Quem tem que fazer isso sou eu. Isso é minha responsabilidade. Então, quando o empreendedor ele consegue perceber isso, posso te falar uma coisa, a vida dele fica muito mais legal. Com certeza. Porque ele tira um peso dele. Você já pensou, se ele tiver que pensar assim, nossa, será que essa cláusula do contrato do fornecedor do granito está certo? Nossa, mas eu vou ter que pagar isso? Não, isso está certo? Não tem. Essa preocupação não é dele. Essa preocupação é nossa. Então, essa é a vantagem dele ter esse apoio diário. Por isso que eu falo, o nosso objetivo é transformar os desafios do dia a dia em oportunidades de novos negócios. Ele precisa buscar novos negócios, ele precisa trazer novos clientes. É isso que ele precisa focar. Como que vai ser
o por trás é com nós. É a gente que vai dar conta. Que com certeza com esse trabalho vai fazer com que ele alcance o resultado dele, porque se ele está focado no que ele realmente precisa colocar energia e tem, né, você cuidando do que você sabe cuidar, porque não adianta falar que nesse monte de coisa o empreendedor ele não é especialista em tudo. Ele não vai ser, né? Por mais que ele fale, não, disso eu sei. Não, você só sabe. Né? Se você não sabe responder, você não sabe fazer, você só sabe. Eu costumo falar isso. Não, tipo, colocar a capinha nesse telefone aqui, eu só sei colocar a capinha nele. Eu não sei qual que é o material, não sei se protege mais que a outra, eu não sei quanto tempo vai durar. É isso aí. Isso é você quem vai saber. Exatamente. E aí, nossa, é mais do que uma ponte de confiança com o cliente, é muito maior. Muito maior. Por isso que eu digo, quando essa relação não é reta, transparente e objetiva, isso pode impactar na prestação do serviço. Uhum. Porque o cara vai ficar assim, será que eu faço? Não vou fazer não. Não estou concordando com o que ela está falando. Uhum. Ok, é um direito que ele tem não concordar. Mas ele precisa confiar. Porque muitas vezes a estratégia é como um jogo de xadrez. Uhum. Quem está do outro lado, principalmente quando você está negociando, por exemplo, os termos de um contrato, é uma negociação que acontece. Então, nem sempre é coisa rápida. Uhum. É um pouco demorada. Vai, volta, a gente conversa novamente. Mas ele tem que confiar. A gente sabe quais são os limites do cliente. A gente não vai extrapolar os limites do cliente. A gente não vai avançar. Ó, Michele, até aqui eu chego. Mais do que isso, eu não tenho interesse. Uhum. Ok. Mais do que isso, a gente nem toca. Porque não é interessante mais para o cliente. Porque, como eu disse no início, os bônus e os ônus, quem suportam é sempre o cliente. Sim. Isso é muito importante considerar, né? E eu estou aqui refletindo. Quais são os casos que, de tudo que você atende, assim, tem coisa que mais, não é que mais chama atenção, mas que sempre, tipo, tá muito em alta, tem alguns processos que você trabalha hoje que, tipo assim, nossa, esse aqui nunca vai deixar de aparecer, o que mais bomba para você, assim? Olha, essa questão societária, ela acontece muito, porque a empresa todo dia nasce e todo dia ela encerra, infelizmente, né? Pequenas e médias empresas, o índice dela finalizar nos primeiros 5 anos é muito grande. E muitas vezes não é por questão de que falta dinheiro. Sim. É por falta de estrutura dessa societária. Porque, olha só, acontece muito. Empresas familiares, pequenas e médias empresas. Ah, Michele, não, eu não preciso de acordo de sócio, não, Michele, sabe por quê? Porque, é eu, meu irmão e minha mãe. Eu falo, meu amigo, é aí que você precisa, sabe por quê? Muito. Porque se der um desentendimento na sua empresa, você não vai perder só a sua empresa, você vai perder o seu almoço de domingo. Isso. Perde mesmo. Você vai perder seu almoço de domingo. Você já parou para pensar que você não vai mais almoçar com a sua mãe, com seus irmãos? Porque muitas vezes você está certo. Uhum. Então, se você tem um acordo de sócio, mesmo sendo seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus sócios, quando houver alguma dúvida ou alguma discordância, tá aqui, Uhum. A gente já decidiu isso, a gente já concordou que ia ser assim. Sim. Então, não adianta mudar. Então, isso acontece muito. Uhum. O que a gente tem observado muito também? Com a internet, esses jovens começam a ganhar dinheiro muito rápido. Uhum. Então, assim, eles acordam de manhã, têm uma ideia e daqui a pouco está faturando 100, 200, em menos de 30 dias está com 200 mil na conta. Aí é ele e o colega dele de sala, que não tem nenhum papelzinho de pão dizendo ali que 50% é meu, 50% é dele. E quando é que dá briga? Dá briga quando falta dinheiro, mas quando sobra dinheiro também dá briga. Uhum. Então, eu acho que o maior gargalo, o maior ponto de cuidado que tem que ter
é com pequenas e médias empresas Sim. e empresas familiares. Porque quando a empresa cresce, ela inevitavelmente acaba que tem uma estrutura contratual já formada. Porque, vamos pensar, quando você cresce, você vai fazer contratos com outras empresas grandes. Outras empresas grandes vão te exigir uma estrutura contratual, tanto societária quanto de contrato mesmo. Então, o mercado começa a te exigir isso. Então, você vai crescendo e vai organizando essa questão documental, Sim. vamos chamar assim. Sim. Mas quando você é pequena e média empresa, nem sempre o mercado te Não. exige. E aí o problema está feito. Uhum. Essa turma da internet que está ganhando muito dinheiro, está acontecendo muito isso. Está acontecendo muito. Que não deve ter nada, né? Infoprodutores. Lançam, aí contrata lá uma pessoa para poder ajudar ele a lançar o produto dele na internet. Porque ele vende, ele teve a ideia. Isso. Mas ele não sabe como é que vende isso na internet, como é que coloca isso na internet. Aí ele chama uma outra pessoa. Aí, essa outra pessoa fala assim, eu não gostei do que ele falou ali, não. Eu achei um que faz por mais barato. Então, eu vou sair dali e vou lá. Eu tenho um caso prático para te contar. Então, isso é para o infraprodutor e para o lançador também. Porque o lançador também está suscetível a isso. Uhum. Então, quando o lançador capta aquele cidadão que é o infoprodutor ali, cara, ele tem que estruturar aquele contrato, aquela contratação, aquela parceria, seja lá como vai ser aquela relação. Não pode deixar no verbal. Concordo plenamente com Pode. você, porque eu tenho a Falando de Atendimento e eu tenho também a BR Social, que é uma agência de marketing digital, de posicionamento digital. Pois é. E a gente vê isso muito acontecendo e eu falo para o pessoal, eu prefiro não ter clientes do que ter um cliente que não quer assinar um contrato comigo. Você está certíssima. E eu e o Luiz, meu marido, ele é meu sócio, e a gente fala assim, porque ele trabalha muito com essa questão dos lançamentos, treinamentos online, né? E hoje todo mundo vai para a internet, beleza. Só que seguinte, é uma aposta. Então, lá no contrato tem tudo. Se você vender eu vou ganhar X. E tá tudo bem. Se você vender 100, eu vou ganhar Y. E tá tudo bem. Só que se você vender 1 milhão, eu também vou ganhar XY. E tá tudo bem? Não. É muito. Porque se eu vender até tanto, tudo bem te pagar. Mas se eu vender mais que isso, eu não acho justo. Aí o Luiz, não. Eu estava lá desde quando você começou a vender um curso. Mas e agora que você vende 100 mil, você não acha justo? Então não tem contrato. Ou tem contrato ou não tem contrato. Porque as pessoas não entendem isso de uma forma justa. Eu acredito tanto do jeito que você falou, que tipo assim, as pessoas passam os outros para trás. Sim. Entendeu? E ele só faz isso hoje porque já teve pessoas que quando ele fez tudo, ele entregou tudo, a pessoa falou assim, não quero mais. Não quer mais, não. Né? Quando ele falou, olha, a gente entregou essa primeira parte do projeto, agora a gente vai fazer, mas tem que assinar o contrato. Desse jeito aqui. Não, agora eu não quero mais. O que a pessoa fez? Pegou todo o material e foi lançar sozinha. Então, isso acontece sim. Você está falando, você está certíssimo de falar, pode aí, assim, super, né, falar isso mesmo, porque é só bom a hora que está ganhando, mas se a pessoa entende que ela pode ganhar mais ali, ela, Porque hoje eu percebo, Carol, que a gente está vivendo num momento onde as pessoas acham que sabem fazer de tudo um pouco. Isso. Então, vamos lá. Eu vou construir uma casa, eu vou lá no YouTube e vou construir uma casa. Eu não faria isso, não. Eu vou lançar um produto, eu vou lá na empresa da Carol, então quer dizer que é assim que faz? Eu vou ficar até aqui, daqui para lá, eu vou tirar ela e vou ganhar sozinha. Isso.
Isso não tem problema nenhum você fazer isso de forma honesta. Isso. Você aprendeu, criou, tem know-how, ok. Mas faça honesta, porque o combinado não sai caro para ninguém. E como que é esse combinado? Infelizmente ou felizmente, é através de um contrato. Eu ouço muito o seguinte, cláusula de multa, multas e penalidades em contrato. Nossa, doutor, nossa, Michele, multa nesse valor, 200 mil reais de multa, 400 mil reais de multa, a primeira pergunta que eu faço, você tem interesse de descumprir o contrato? Não, por que não? Então não preocupa com multa, não. Qual é o problema da multa? Porque você só vai pagar a multa se você descobrir o contrato. Se você não vai descumprir o contrato, você precisa se preocupar com a multa. Porque aquele cara que já está pensando em lançar o produto com você até determinado momento e dali para frente eu vou aprender que depois eu faço, ele está preocupado com a multa. Tá. Ah, por que ele está preocupado com a multa se ele não quer descumprir o contrato? Quando eu faço essa pergunta para a parte, ela fala assim, não, ela assina. Porque eu desarmo. Uhum. Porque a verdade é essa. Lógico, eu estou falando assim, né? Uma multa de 200 mil reais num contrato que vai render 1 milhão. Não, né? mas não uma importa, coisa razoável, né? Mas não importa o valor, porque olha só, no lançamento, que as pessoas não entendem, e esse assunto, como tá muito em alta ainda, por mais que já tem anos que todo mundo lança, parece que as pessoas não entendem que, tipo, é uma aposta, gente. Pode vender mas pode vender 1 milhão. O negócio pode ser muito bom, mas muita coisa pode acontecer ali, sabe? Eu já vi casos da pessoa falar, Carol, eu vou apostar. Se não der certo, não tem problema, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Mas na hora que lançou, foi um boom. E a pessoa fala assim, me ajuda, pelo amor de Deus, que agora que eu não sei o que fazer mesmo, que eu achei que eu ia continuar fazendo o que eu estava fazendo. Falei, tá vendo? Falei, mas você falou que, né? Tipo, se não desse nada, tudo bem. Falei, e agora? E agora? E agora? Não, agora eu preciso de você. Então, beleza. Tem pessoas e pessoas. Lógico. Mas essa coisa, assim, não faço nada sem contrato. Você tá certíssima. Aí o pessoal fala assim, nossa, Carol, mas aqui, é só você colocar esse negócio aqui e me entregar dia tal. Não tem problema nenhum. Então, e se acontecer alguma coisa comigo? E se eu não te entregar? E se eu te entregar faltando um pedaço? Você acha certo receber de qualquer jeito? Eu falei, não. Eu falei assim, é porque eu também estou me comprometendo com você. Então, assim, não importa se o meu serviço é muito assim. Tem data de entrega. Entregou, acabou, né? Mas eu falo, gente, não importa se são 1 ou se são 10 folhas de contrato. Faça. Porque ali está colocando o que você se comprometeu de entregar. É o mínimo que alguém faz, ainda mais na minha área, que é serviço, né? Então, assim, eu vejo isso que você falou, é tão importante. Não tem como você não ter contrato de nada. Não tem. E as pessoas serviço é um negócio interessante, porque serviço é uma coisa que você não vê. Você vai lá comprar um telefone, você está vendo o telefone, você está aqui, olha, eu quero esse telefone aqui. X, ok. Você está vendo, você sabe o que você vai levar embora. Serviço não. Você vai cobrar o mesmo X por aquele serviço. Às vezes as pessoas têm resistência porque elas não estão vendo, elas não sabem, é uma coisa intangível até ela acontecer, até ela ser executada. E aí vem a desconfiança. Sim. Mas será que o cara vai fazer? Você tem que ter um contrato, porque o contrato, ele não ampara somente uma das partes, ele ampara as duas partes. Ele ampara o contratante e o contratado. Então, é uma garantia para os dois. Por que não assinar? Por que não assinar? Isso. Se ele ampara as duas partes. Michele, mas às vezes vem um contrato completamente... Bom, aí nós estamos falando de uma outra situação. Sim. Eu estou falando aqui do razoável, daquele contrato que efetivamente... Eu não faço contrato para poder prevenir o meu cliente somente. Eu faço um contrato equilibrado, porque o contrato verdadeiro é um contrato equilibrado. Sim. Porque se eu estou fazendo um contrato para prejudicar a outra parte, eu não estou sendo honesta com o meu cliente.
Então, é um contrato equilibrado, é um contrato que ele faz sentido o valor do contrato, faz sentido as cláusulas do contrato, fazem sentido o valor das multas e penalidades dentro daquele contexto. Isso ampara as duas partes. E o que você entrega e o que você não entrega. O que você não entrega que eu falo para as pessoas, sabe? Claro. Tipo, eu vou entregar o material do treinamento, beleza. Em português. Eu não vou entregar em outra língua. Aí as pessoas falam assim, não, mas é só traduzir. Não, eu não faço tradução. Okay. Você entende? É só tradução, mas eu não falo inglês. É só tradução, mas eu não faço tradução do meu material. E as pessoas acham que, tipo assim, não, eu não filmo. Né? Eu tive um questionamento uma vez dessa. Mas a gente pode filmar todo o seu treinamento? Não. Não pode. Porque isso não tem sou que estar eu. onde? No contrato. Tem que estar no contrato. Falei, não pode. Sabe por quê? Porque não sou eu. Você está filmando uma série de pessoas. Você está filmando 30 pessoas dentro de uma sala. Você tem autorização de imagem delas? Agora, você tem autorização de imagem minha com elas? Você tem autorização de imagem delas falando sobre situações delas que elas passam no atendimento a cliente? Então, não. No meu contrato não tem. Não pode filmar. Pode tirar foto. Foto você pode tirar, pode publicar onde você quiser. E isso com celular, isso é muito difícil, tá? Seríssimo. Porque a pessoa, então, você filmar do seu telefone, ok. Foi você que filmou. A propriedade daquele material é seu. Agora, está no meu contrato que eu libero a gravação daquele treinamento, entende? Olha só como que as pessoas não pensam nisso na hora de, tipo assim, não, eu vou colocar uma câmera ali e filmar. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Você pode me filmar. Você quer filmar eu? Então, você vai ter, né? Você quer colocar uma câmera aqui para mim filmar? Beleza. Então, a gente vai colocar no contrato que você vai fazer a filmagem da Carol, não da sala. E nem da voz das outras pessoas. Exato, porque você concorda? Claro. Eu passei por uma situação dessa e a pessoa queria que eu tivesse, né? Eu falei, gente, tem gente imagem, falando. Eu trabalho com comportamento. Imagina a pessoa falando que passou por uma situação constrangedora com o cliente e aquilo sendo exposto, sei lá onde. Não posso. Né? A gente tem que ter cuidado e tudo isso é contrato. É contrato. E aí você fala assim, não, mas isso é minha empresa, é o nome da minha empresa que está lá. Você pode ser responsabilizado por isso também. Entendeu? Mesmo que você não grave, que você não filme, mas você permitiu. Então, pode vir a ser demandado também. Com certeza. E a gente pensa assim, fala, gente, tá vendo como os negócios são muito maiores, né, do que a gente imagina. E você estava falando sobre, então, todas as suas áreas de atuação, que você falou também... eu trabalho nessa parte, parte civil, né? Tá. Assim, de uma forma mais, para as pessoas entenderem. É a parte civil. Então, eu tomo conta da parte contratual da empresa como um todo. É porque a societária diz respeito à empresa enquanto sócio, a estruturação da empresa. Se ela vai ser as regras que vão gerir ali. Então, tem, por exemplo, políticas internas da empresa, como que ela vai, o que pode... dentro de uma empresa e não pode. Tem empresa, por exemplo, que não permite o uso de celular no horário de trabalho. Isso tem que estar onde? Isso tem que estar dentro de uma norma de conhecimento de todos que trabalham na empresa. Entendi. Então, isso também é um instrumento de contrato, assim, de uma forma mais ampla. Né? Então, toda essa parte contratual, parte civil. Quando, então, acho que para deixar mais claro, assim, quando que você não vai atender uma empresa? Ou tipo assim, você vai falar, não, Carol, isso aí eu não tenho como resolver para você, não é... Olha, por exemplo, se ela tiver um crime ali dentro, Michele, um crime dentro de uma empresa? Não só um crime, porque pode acontecer, um crime entre uma lesão corporal, entre 2 funcionários, ou um assédio moral... ou também um crime tributário. Então, essa parte a gente tem uns parceiros, né? Mas o cliente fica completamente livre para decidir, para definir com quem ele quer trabalhar. Mas acaba que quando a gente começa a se deparar muito com determinadas situações, a gente acaba tendo alguém de referência, algum outro colega que trabalha nessa área. Então, a gente geralmente indica, mas se o cliente também não... Eu conheço um advogado que trabalha com tributário, eu vou trabalhar lá com ele, beleza, não tem problema nenhum. Então, eu não trabalho na parte na parte criminal.
que são os ramos mais comuns do direito, né? É porque é cada um no seu quadrado mesmo, né? E tá tudo certo. E tá tudo certo. E a parte judicial, a gente não tem como foco o Poder Judiciário. Então, se você vier com uma demanda para mim, a nossa primeira estratégia vai ser sempre buscar o extrajudicial. Se for inevitável, a gente pode vir a judicializar essa demanda a depender da demanda. Entendi. Mas o nosso foco não é o judicial. Ainda mais se você tiver com um cliente que você já tem tempo, aí é difícil, né? Também você se desligar totalmente, porque você já está ali com aquele cliente, você está cuidando de tanta coisa dele que pode surgir alguma coisa aí também que você entra, né? E essas demandas que a gente não trabalha, muitas vezes a gente acompanha. Porque é exatamente por isso. Porque às vezes a gente já desenvolveu uma relação com o cliente tão próxima que ele confia na gente. Então, a gente está ali com outro colega, buscando como é que está o andamento, o que pode acontecer, monitorando. A gente não atua, a gente não decide, a gente não tem tomada de decisão naquela demanda, mas a gente acompanha, para não deixar o cliente desprotegido. Um caso super comum que, assim, infelizmente, mas acontece. Por exemplo, divórcio do empresário. O empresário, o dono da empresa, está divorciando. A gente, no escritório, atua. Por quê? Porque a gente toma conta... Lembra que no início eu falei, eu tomo conta do CNPJ, do CPF dele? Então, a gente toma conta desse CPF. Sim. E esse CPF agora está passando por um divórcio. Ou esse CPF está passando por um processo de inventário. Então, a gente faz a sucessão. Entendi. Sabe? Por exemplo, tanto o divórcio quanto o inventário, a gente vai buscar fazer no extrajudicial. É mais barato. O empresário adora ouvir falar que é mais barato. Fala não, o olho até brilha. O olho até brilha. É mais barato, é mais célere, é menos burocrático e é menos doloroso. Sim. Porque o judiciário, infelizmente, a gente tem data de entrada, mas não tem data de saída. Não tem. Há uns 10 dias atrás eu fiz um testamento. Sabe quanto tempo, Carol, eu demorei da data que o cliente assinou? Ele é um empresário. E ele fez um testamento. A gente que fez o testamento dele. Ele é casado, tem filho. Eu fiz no extrajudicial. Do dia que ele assinou o contrato, não tem nada a ver com o atendimento dele da empresa, tá? O dia que ele assinou o contrato com a gente para fazer o testamento, até o dia que eu lavrei o testamento, que eu finalizei e entreguei o serviço, demorou 15 dias. Isso porque ele teve uma intercorrência de agenda. No dia que a gente marcou para poder lavrar o testamento, ele teve um imprevisto e não pôde comparecer. Michele, não vou poder... Posso remarcar para a semana que vem? Pode remarcar. E a gente remarcou para uma semana depois. Então, por isso que ficaram 15 dias, porque senão eu ia fazer em 10 dias. Entendi. Demorou 15 dias. Mesma coisa se fosse um inventário. Poderia fazer em 15 dias. Sendo que no judiciário... Nossa... Vai processo, e vem processo, e vai no Ministério Público, e vai não sei o quê, e volta, e analisa não sei o quê, e avalia, e vai para a Receita Estadual para poder avaliar os imóveis, e paga o ITBI. Sendo que eu posso fazer isso eu mesmo, lá no extrajudicial, eu entro no site da Receita, eu declaro, né? Lá, eu lanço o valor dos imóveis, tudo certinho, faço lá, emito as guias, dou para os herdeiros, eles pagam, em 10 dias a gente finaliza um inventário. Fazer inventário... Você está lidando com a morte de um ente querido. Sim. A todo momento você está falando... Da pessoa. Da pessoa que faleceu. Sim. Vai me dizer que isso não é doloroso? Claro. Cada um vai sentir de um jeito, né? De um jeito, ok. Mas vai sentir. Vai sentir, com certeza. Então, é outra... E quando eu conto isso para as pessoas... Porque o que acontece? Culturalmente, no Brasil, onde que você resolve problemas que você tem que você precisa de advogado? No Poder Judiciário. Quando eu conto para as pessoas que elas não precisam, que existe vida além do judiciário, sério? Eu falei, sério. Vem cá, deixa eu te contar como é que é. Tem advogado que não sabe dessa realidade. Não é possível. Juro para você. Um dia, esse testamento que eu estava contando, eu comentei com um colega, que ele faz muito processo, né? Ele trabalha muito, inclusive, com direito passageiro aéreo,
E o escritório dele faz muito criminal, faz muito júri. Então, quer dizer, completamente diferente. Aham. Aí eu contei isso pra ele. Ele falou assim, sério, Michele, que você demorou 15 dias pra fazer um testamento? Eu falei, foi. Ela falou, você tá brincando comigo. Eu falei, tô te falando pra você parar de demandar no judiciário. Desse jeito. Pode ser mais fácil, né? Muito mais fácil. Conta pra mim uma dica, assim, final, que a gente tá chegando ao final. Que pena. Não é? Dá pra gente falar muita coisa, mas Dá. volte. Deixa assim, uma mensagem final pro pessoal. Olha, a mensagem que eu falo muito e falo muito para os clientes. Essa advocacia preventiva, ela é muito mais do que qualquer coisa que se possa nomear. Porque, às vezes, os clientes, ou as pessoas, eu não vou dizer cliente, as pessoas não conseguem perceber o valor, falar, não, eu vou pagar para fazer um contrato, sendo que eu já vou gastar para poder comprar um imóvel, comprar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou alugar meu apartamento. Não é dinheiro jogado fora. É você mensurar os riscos que você quer correr. Porque risco sempre vai correr. Sempre. Sempre. E lá na frente, você pode visualizar, e não visualizar, pode sentir aquilo que você poderia ter evitado lá atrás. Que é não ter aquele prejuízo. Porque lá na frente é prejuízo que você vai ter. E quanto que isso vai impactar na operação do seu negócio? A pergunta que eu sempre faço é essa. Não preciso de outra, né? Sempre. Quanto que uma condenação por um mau negócio, por um contrato mal estruturado, vai impactar na sua operação? Ah, não, uma eu aguento. E 10, você aguenta? Porque pode ser que você tenha 10. Isso é muito sério. Nossa, eu quero te agradecer e quero que você deixe onde que as pessoas te encontram. Bom, o meu Instagram é o Michele Ribeiro Lima, que é o meu pessoal. Lá eu falo de advocacia, lá eu falo da minha vida. E tem o do escritório também, que é o Michele Ribeiro Advocacia. Todos dois no Instagram. Tem o WhatsApp do escritório, que é o 31 97 62 4568. Pode chamar a gente lá, a gente vai ter o maior prazer em atender todo mundo, que inclusive é meta de atendimento, responder os pretensos clientes de até 24 horas. Maravilhoso, tá ótimo o seu tempo. Não, eu não admito, eu fico revoltada, porque quando eu chamo as pessoas no WhatsApp, que elas não me respondem, eu fico nervosa. Verdade, você pode ter isso mesmo. Então, pode nos chamar no WhatsApp. E tem o nosso site, que é o Michele Ribeiro Advocacia. Lá tem um blog que eu falo, desses assuntos corriqueiros. Lá eu falo de regularização de imóveis. Lá eu falo de contrato de sócios, acordo de sócios. Falo de várias coisas. Tem também uma forma de entrar em contato com a gente lá. Ótimo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os contatos. Eu te agradeço bastante. Muito obrigada. Volte quando puder. Eu que agradeço, foi um prazer maravilhoso, foi bom demais estar aqui com você. Que bom. Estou à disposição e eu volto sempre que você quiser, porque eu adoro, sou advogada, eu adoro falar. E fala muito bem, né? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a você que ficou até aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário, sua pergunta, que a gente vai ter o prazer de responder e ter você aqui. Até o próximo episódio, já sabe, implantar a Telecom, a sua internet. Obrigada.